Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Eu estou muito feliz em receber você aqui e eu gostaria de te fazer um convite de forma particular e intencional para você que não somente está assistindo esse episódio, mas deseja contar a sua história. É muito importante você compartilhar a sua história. Jesus na Bíblia, ele nos instrui a compartilharmos a nossa história. Ele diz de forma intencional, seja as minhas testemunhas, como você pode ser testemunha de Jesus, contando os milagres que ele fez na sua vida. E o maior legado que nós podemos deixar nessa terra é a nossa história com Jesus. Então seja bem-vinda a mais um episódio. Gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. E hoje nós estamos aqui com uma visita muito especial, Camila. A história de Camila é incrível, né? Eu conheço Camila há alguns anos e a história dela impactou minha vida. Eu tenho certeza também que vai alcançar a sua vida. Camila, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no podcast junto comigo. E obrigada pelo seu sim, né? Eu creio que, como eu sempre falo com as pessoas, né? Que o intuito do podcast é alcançar outras vidas. E eu sei que existem muitas mulheres, né? Clamando por socorro e a sua vida vai ser essa resposta que muitas pessoas precisam. Então, seja bem-vinda ao podcast. Amém. Obrigada, Paula, pelo convite. Meu nome é Camila. Eu sou da comunidade Videira, sou esposa de Marquinhos. Nós somos casados, vamos fazer 19 anos de casados. Temos um filho que vai fazer 18 anos agora no mês de novembro, Luan, e o Bernardo de 5 anos. E para mim é uma honra falar da palavra de Deus, é uma honra compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, da bondade, da fidelidade do Senhor. Amém, amém. Ele tem sido bom, né? Durante todo 19 anos de casados? Sim, com ele eu vou fazer 20 anos agora em novembro, anos, né? E de casado 19. 19, muito tempo. Tem muita história aí, né? Muitas experiências para compartilhar, né? Muita. Camila, eu queria que você compartilhasse conosco, né? A gente quer sempre conhecer a pessoa que senta aqui. Eu sei que uma frase não seria suficiente para compartilhar, para dizer quem Camila é, né? Mas existe algum versículo, alguma frase, né, que norteia a sua vida e que define quem você é nesse tempo que você tem vivido agora? Eu coloquei aqui o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, se existe algo assim que me define, é o cuidado do Senhor. Amém. Antes mesmo de eu ter nascido, né? Amém. Desde antes da fundação do mundo, ele já tinha um propósito definido para minha vida e eu louvo a Deus por esse propósito. Amém. Eu amo esse versículo. Na verdade, todas as pessoas amam esse versículo, né? Porque é uma segurança que a gente tem de saber, né, que o nosso futuro ele já está sendo cuidado pelo Senhor, né, que ele já sabia de tudo. E falando de futuro, vamos falar um pouquinho do passado, né? A gente quer conhecer você um pouco, a gente quer saber sobre a sua trajetória, Camila. Você nasceu um lar cristão, você teve seus pais que te influenciou a conhecer Jesus, né? Houve alguns processos na sua infância, ou conheceu Jesus depois de adulto. Como foi a sua infância? Então, a minha história, eu cresci num lar disfuncional, né? Na verdade, eu sou filha fora do casamento. Minha mãe, ela foi mãe adolescente, né? Tinha quantos anos sua Ela mãe? tinha 17 anos quando ela engravidou de mim, sou a primeira filha dela. E eu não tive a presença do meu pai, né? E minha mãe me criou juntamente na casa de meus avós até eu ter 5 anos. De lá eu fui morar na casa de minhas tias. Ela me levou, falou que ia passar um final de semana e acabou que eu fiquei lá. E hoje eu entendo, né, que foi o propósito do Senhor, que foi o Senhor me guardando. E também, assim, eu me questionava muito, não sei se vai sair fora, mas eu me questionava muito porque minha mãe tinha me deixado lá, por tantas situações que tinham acontecido comigo, que eu tinha sido acometida, e uma vez o Senhor falou comigo, eu lendo um livro, o Senhor falou comigo, ela foi a melhor mãe que ela pôde ser. Ela deu o que ela tinha. Ela deu o que ela tinha. Então, a partir desse momento, eu reconheci a mãe que ela era, e hoje eu reconheço, a gente tem uma relação de muita amizade, de muita proximidade, e hoje também entendo as dores pelas quais ela passou, porque às vezes a gente vê um comportamento de uma mãe e a gente não entende o porquê, mas a gente vê na origem o que ela já passou, né, na raiz. Então, assim, eu entendo que ela foi a melhor mãe que ela podia ser pra mim, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que tudo cooperou para o meu bem, para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, e eu sou grata a Deus por isso. Então, eu morei com minha tia até fazer
15 anos. Quando eu ia fazer 15 anos, eu saí de lá pela minha vontade, não foi a vontade dela. E eu só fui conhecer Jesus já depois de casada, com 20 anos. Com 20 anos eu me converti. Então, eu não nasci num lar cristão, minha família não era cristã. Eu comecei a frequentar... Porque tem um versículo que eu acho lindo, que está em Eclesiastes, que ele fala que o Senhor colocou a eternidade dentro de nós. Sim. E eu creio muito nisso, sabe, Paulo? Porque algo em mim clamava pela eternidade, clamava pelo que era do Senhor. Então, eu ia na igreja católica e eu tinha um desejo dentro do meu coração. Tinha uma vizinha de frente da casa da minha tia, que ela é da Cristã do Brasil. Sim. E eu ia pra casa dela, ela me ensinava a fazer pão caseiro e ela me levava na igreja. Então eu sempre tive esse desejo de cantar em coral, de passar. Então, assim, foi algo que sempre me chamou a atenção. Então não foi uma referência, assim, familiar. Foi algo que o próprio Espírito Santo colocou dentro de mim. E eu acho que mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas foi através da conversão da minha cunhada e do meu cunhado, que a convite deles, que eu me aproximei de Jesus. Sim. E eu vi que você falou que você casou com 20. Casou muito nova. Casei com 16. 16. E por que essa decisão, assim, de ter casado muito nova reflete na questão da criação pelo fato de não ter tido uma mãe, um pai, o desejo de ter uma família? Fez você fazer essa escolha de querer casar muito nova? Ter alguma coisa... Tem tudo a ver, né? Porque eu acho que quando a menina, ela tem uma paternidade bem resolvida, e eu enfatizo isso sempre quando eu vou falar, né? Pra quem é pai... amar sua filha, mostrar pra ela o tanto que ela é valorosa, que ela é uma princesa, que ela é preciosa, né? Porque aí, ela nesse ambiente de segurança, vai ser difícil ela se relacionar com uma pessoa que esteja fora desse padrão de pai, né? Sim. Que ele vai elevar o patamar da paternidade. E assim, eu procurava o tempo todo um pai. Eu estava à procura de um pai, até eu não entender que Deus era meu pai. Sim. E aí, eu tava com 14 para 15 anos, a criação de minhas tias era um pouco mais rígidas, né? A gente nessa adolescente, tantos questionamentos, tantas coisas, tantas descobertas, né? Curiosidades. E aí, eu quis morar com minha mãe. E eu fui morar com ela e... Sua mãe te procurou antes desse tempo? Ela a gente pediu tinha um convívio, assim, de minhas férias eu passava com ela, Dia das Mães, aniversário, a gente tinha essa proximidade. E assim, eu nunca substituí minha mãe. Não chamava minhas tias de mãe, pra mim ela sempre era minha mãe. E continuei amando ela. Embora eu não entendesse algumas coisas, eu nunca substituí ela por ninguém. E aí, com 14 anos, eu quis ir pra casa dela e ela não quis. Quando eu cheguei lá falando que eu ia morar com ela, ela não soube lidar, até por questões que depois eu fui entender que ela tinha depressão, que ela tinha algumas questões emocionais, né, a serem vencidas. Sim. E aí ela falou pra mim que não queria e eu quis. E foi um período muito turbulento. Sim. Porque ou eu tava na casa de minha avó também com muitos tios da mesma idade e meus irmãos, e assim, era muito conturbado. Então eu sabe quando tá entre a cruz e a espada? E eu tava na casa de minha mãe dessa forma. Eu estudava num colégio que era bastante distante de onde eu morava. Eu ia andando, eu voltava andando, eu comecei a trabalhar. Então, assim, aí eu conheci Marquinhos. E quando eu conheci ele, pra mim, a Bíblia fala, tem um versículo que fala que a alma faminta toda amarga é doce. Sim. Então, quando você não tem uma referência de um amor paterno, né? Sim. Então, eu achei que ele poderia suprir um vazio que só o Senhor pôde preencher. Sim. E aí eu falei, não, eu vou ter nele essa segurança. E eu achei que seria um refúgio, então eu comecei a namorar com ele. E tinha aprovação dos seus pais na época, né? Da sua família? Pra namorar? Sim. Embora outras pessoas que conheciam ele falavam, olha... Ele é uma pessoa que bebe muito, ele é uma pessoa que curte muito, ele é mulherengo. Ele é mais velho que você? Mais velho, ele 8 anos mais velho que eu. E aí eu tava cega, eu achava que seria a solução. E eu me apaixonei por ele, eu perdi minha virgindade com ele fora do casamento. Né? Eu tinha 16 anos quando eu engravidei dele, eu perdi minha virgindade com 15 anos. Engravidei dele com 16 e me casei no civil com 16 anos. Você casou grávida, então? Me casei grávida. E aí grávida. foi uma decisão, assim, de vocês dois tomar juntos, ou a sua família falou, não, agora você vai ter que casar? Porque tinha muito isso, né? Você é obrigada a casar quando engravidasse. Sim, quando engravidava tinha que casar. Eu acredito que inconscientemente, esse engravidar também era tipo assim, eu vou ter que casar, entendeu? Eu vou sair dessa situação que eu tô
Tá entendendo? Sim. E aí meu avô teve que assinar, como eu era menor de idade. E sua mãe no meio disso? Minha mãe, Você sentiu culpada de alguma maneira por não estar próxima? Porque às vezes não é o futuro que elas têm pra gente, né? Assim, de engravidar tão nova, muita gente fala, tinha que ter estudado, sim, né? Ela não se culpava na época. Ela falava que eu ia acabar com minha vida. Ela falava assim, filho, destrói a vida da gente, olha a minha vida, olha o que aconteceu Pela comigo. experiência, infelizmente, que ela passou, né? Sim, pela amargura dela, né? Que ela ainda não era curada. Ela trazia essa questão pra mim negativa. E você pensava o que sobre isso, né? Quando teve esse filho na barriga, quando estava gerando? Pra mim, passou o quê? Eu acreditava que eu ia constituir família. E que, assim, eu ia viver o que eu não tinha vivido, entendeu? Eu falei, não, agora vai ter minha família. Vai ter um pai, vai ter uma mãe, vai ter um filho. Um lar ideal, que é o que eu imaginava, que eu não tinha. E que a partir da gente iria... E da onde vinha essa esperança, vindo de um quadro assim tão diferente? Sem um pai, sem uma mãe próxima? Hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem, então eu entendo que era algo que já o Senhor tinha de propósito dentro de mim. Porque eu não tinha essa família, assim, referência, não tinha padrão. Porque com minhas tias morava eu e 2 tias. Não tinha uma figura masculina, né? Na casa de minha avó tinha minha avó, meu avô, os tios, várias pessoas. Mas assim, um lar padrão, um lar perfeito. Não havia, né? Então, essa referência não existia, não. É algo que eu projetei mesmo dentro de mim. E foi algo que me deu força, me impulsionou. Foi isso. Sim. Aí na semana que eu me casei na sexta-feira, na quarta-feira próxima, eu perdi o bebê. Esse primeiro bebê. Eu me casei, eu fui morar dentro da casa de minha sogra, num quarto que era o quarto que tinha o único banheiro da casa. E a gente morou lá por alguns meses e logo que a gente casou, eu perdi o bebê. Na verdade, minha noite de núpcias, Paula, foi Marquinhos bebendo em uma casa distante, eu passei sozinha. Então, você casou no civil e não ficaram juntos, né? Desde que eu casei, eu comecei um episódio de muito sofrimento, sabe? Por mais que eu sabia que ele bebia, que ele era curtidor, que ele poderia ser mulherengo, existia um lado dele que eu só fui descobrir depois do casamento. E como é que você se sentia? Você falou, agora eu tô grávida, né? Sim. Com um homem que não está comigo e tão nova, né? Não tinha uma referência de família. E o que passou na sua mente nesse momento? Como eu não tinha tido a presença paterna, a figura paterna, eu criei uma força dentro de mim de falar que eu ia vencer o que fosse necessário para que meu filho pudesse ter o que eu não tive. Talvez não usei da forma certa, mas foi uma força que eu criei dentro de mim, entendeu? Que eu acredito que o próprio Deus colocou em mim. Sim, algo para lutar, ter algo para lutar, né? Sim. A não ser nós mesmos. Eu vi um versículo, Camila, na Bíblia, que eu nunca tinha ouvido, que diz, né, que a maternidade salva a vida de uma mulher. Nossa. E eu fiquei tão impactada com aquilo, porque realmente, se a gente for olhar depois dos nossos filhos, o que aconteceu com as nossas vidas? Salvou minha vida mesmo. Foi a maternidade que me transformou, sabe? Que me tornou forte. Sim. E aí, mesmo depois que eu perdi o bebê, depois de 3 meses eu engravidei de Luan, do meu filho. E você estava planejando esse? Eu queria muito, né? Uma vez que eu passei pelo aborto, eu queria. Aí engravidei e a gente começou a construir no fundo da casa de minha sogra. E durante a gravidez até que tava tudo bem no casamento, com as falhas dele e tal. Mas depois de Luan nascer, a gente ficou 6 meses sem ter relação sexual. Ele não me procurava. O meu corpo mudou, eu não me aceitava. Pensei, eu 17 anos, mãe, com o meu corpo totalmente diferente. Um marido que era ausente, demais. E aí foi ladeira abaixo, sabe? Ele trabalhava, mas a gente não prosperava. Ele colocava mal a feira em casa. E assim, muito ausente mesmo. Eu não tinha vida social, não tinha. Era eu sozinha com o Luan, empurrando carrinho pra cima, empurrando carrinho pra baixo. Ia pra casa de minha mãe, ia pra um lugar, ia pra outro. Eu abortei o sonho de terminar o 3º ano naquela época. Hoje eu não me arrependo. Eu tô falando aqui como um testemunho. Não estou falando aqui como um arrependimento de nada, entendeu? Só tô falando assim... Foi um processo que você dos processos que eu vivi. E aí não concluí o 3º ano nessa época. E eu ficava só em casa, só cuidando, depois trabalhando para ajudar, né? E Marquinhos curtindo muito. Por muitas vezes, mulheres me ligaram, dizendo que estava com ele em situações íntimas.
Houve uma época que ele andava com uma foto de uma mulher na carteira, dizendo que ela era a esposa dele. Ele falava para as pessoas ou para você? Para as pessoas. Para as pessoas. Para as pessoas. E você chegou a questionar na época? Não, questionava. Na minha cabeça, quando ele chegasse do bar, eu ia fazer inúmeras coisas, entendeu? Eu vou brigar, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Só que aí quando ele chegava, eu não fazia. E eu pensava, eu vou resistir por Luan, eu vou suportar por Luan. Você pensava sobre essa questão de que um filho salvaria o casamento e que você ia aguentar porque você queria que seu filho tivesse um pai diferente de você que não teve? Sim. Nesse momento, a minha força era essa, entendeu? Era suportar o que fosse preciso para que Luan, ele tivesse o que eu não tive. Porque meu medo, ele sofreu o que eu sofri. Aí eu pensava, e se eu me separar, onde é que eu vou morar? Por que meu filho vai ser criado? E a gente se separou 2 vezes, em períodos curtos, e algo que me marcava muito, acho que Luan tinha uns 2 anos e pouco, quando eu passava por perto da nossa casa, ele falava, mãe, minha casinha é ali, mãe, eu quero voltar pra minha casa. Então isso me machucava muito. Que foi onde ele cresceu, ele sabia, né? O pai dele estava lá presente, ele era próximo ao pai, o pai era carinhoso. O pai era carinhoso quando estava. Mas não estava muito presente. Na maioria das vezes não, ele estava no bar, ele estava envolvido em diversas situações, mas não era a prioridade dele. Eu lembro que ele gravava, eu nem sei se era áudio na época, porque não tinha WhatsApp, né? Agora tinha gravadorzinho de celular, né? Tinha aquele gravadorzinho, ele gravava, pai, não vai pro bar não, pai, fica aqui comigo. E assim, não tinha nada que movesse ele a querer estar com a gente. A gente não era a prioridade dele, né? Mas nessas vezes aí que a gente separou e a gente voltou, eu creio que tudo por um propósito de Deus mesmo. Hoje eu penso e falo, meu Deus do céu. E como vocês voltavam? Você que procurava ele? Não, quando a gente separava, ele me procurava, né? O homem, na maioria das vezes, é assim. A mulher tá ali, tá dentro de casa e tal, ele fazendo o que ele faz. Mas quando ele percebe realmente que perdeu, que ele vai perder. Quando ele sai de casa, quando ela sai, que ele volta, ela não está mais, né? Sim. E ele sempre bate um arrependimento de, vamos voltar, e ele sempre te procurava. Não, era sempre ele que me procurava, e assim, quando a gente se separava, ele ficava em situação deplorável, sabe? Agora eu não consigo entender, né? Tem a mulher dentro de casa, né? Que eu sei que tem pessoas que passam por essa situação e não consegue valorizar. E quando sai, eles se destroem, mas quando volta as mesmas coisas. Sim, não entende o valor, né? Sim, o valor e não que dá tinha, né? o devido valor. E assim, ele ficava nessa situação e prometia muitas coisas. Agora sim, Paula, antes de Jesus era só promessas da boca pra fora, sabe? Porque quando a gente separava e voltava, acontecia tudo as mesmas coisas. Sim. Porque era algo que ele queria a minha presença, ele queria a segurança do lar, ele queria o filho lá, mas ele não queria renunciar. Porque o casamento, ele fala muito de renúncia. Ele fala muito de você olhar pro outro, sobre você abrir mão de algumas coisas. Então não tem como a gente casar e querer viver uma vida de solteiro, né? Não tem como a gente ser mãe, a gente ser pai e querer viver a mesma vida que a gente vivia antes. Então é uma responsabilidade a um nível maior. Quanto mais dado, mais é cobrado. Então, se você tem uma família, você tem seu filho agora, você tem um filho, tá chegando outro, né? Sim. Então a sua responsabilidade aumenta. E o seu privilégio também, né? O seu legado aumenta. Então era isso que ele não conseguia entender. Então ele vivia uma vida de solteiro. Quantas vezes, Paula, que a gente se separava, os nossos móveis todos cabiam em cima de uma carroça. E ele não construía nada, né? Não construía nada. Ele sacava o dinheiro e esquecia no caixa. A gente não prosperava, a gente não conseguia ter nada. Nada. Era o pai dele que tinha que prestar uma moto. Entendeu? Sempre ajuda de um, ajuda de outro. Quantas vezes o pai dele teve que pagar a escola pro meu filho, teve que pagar tratamento dentário, e a gente não prosperava, a gente não avançava. Era uma vida de desesperança, sabe? E pra ele uma falsa alegria, porque o pecado ele é interessante pra pessoa, né? Porque ele traz aquela falsa ideia que você, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô bem sucedido. Mas quando você vai dormir, quando você vai deitar, você vai ver que é só um vazio. Tudo passageiro, né? Passageiro. Então, assim, era algo que precisava cair, assim, a ficha nele. E demorou. E gerou... esse processo, você, como estava? Emocionalmente destruída emocionalmente, assim, acabada, porque a minha família ainda não me dava esse suporte emocional, porque minha mãe era o tempo todo, separa. Entendeu? As pessoas ao redor falavam o tempo todo, separa. Então, era difícil encontrar uma pessoa para falar assim, continua.
Porque todo mundo que via meu cenário falava, não vai dar. Não tem esperança. Você vai arrumar outro, né? Sempre as pessoas sempre falam. Você é jovem, você é bonita, arruma outra pessoa, se valoriza. Então, assim, era eu e pouquíssimas pessoas, tipo, meu avô, que era mais conservador, né? As pessoas mais antigas, assim, que falavam, não, aguenta, você casou. Mas, assim, a maioria das pessoas que me cercavam falavam, não, você é besta, você tá doida, você tá doida, você é inteligente, vai trabalhar, vai se valorizar. Então, assim, eu precisei muito de muita força, de muita resiliência, de muita sabedoria quando eu não tinha Jesus na minha vida, né? Sim. Porque só depois que eu encontrei com Jesus, que aí descortinou muita coisa. Sim, e o fardo fica leve, né? A gente consegue entender que a gente consegue caminhar ainda com tantas adversidades, mas que existe alguém por nós ali, né? A gente não tá mais só. Sim, verdade. Eu não sei se você vai fazer a pergunta sobre a Agora é sobre a conversão, né? Que vamos entrar sobre a conversão depois. E o que eu acho interessante é que, como eu conheço a sua história, eu achei que todo esse processo que você viveu, você já tinha Jesus, você já tinha uma aliança com ele, você não tinha. Não. Então foi muito mais difícil do que a gente pode imaginar. E assim, é porque eu não tô entrando aqui em detalhes, mas foi bem além, entendeu? Sim, bem além de tentativa de abuso, sabe? Foi muito além, assim, dessa questão emocional de minha mãe, de depressão, de muitas... Foi muitas coisas, você criança, assim, porque a gente, 16 anos, a gente não sabe nada da vida, né? A gente amadurece depois de muito tempo viver por tantas coisas, assim, difíceis, né? E eu falo sempre, assim, o que vai determinar que nós vamos ser não são as circunstâncias, os problemas que nós somos, que nós somos acometidos, mas é a forma como a gente reage a isso. Entendeu? Com certeza. É a forma como a gente vai reagir. Porque se Paulo, a nossa origem fosse dizer o nosso destino, não é verdade, porque a gente tem que lembrar que a nossa origem é o céu. Então, que ele, desde antes da fundação do mundo... É por isso que eu falei desse versículo, porque ele já tinha escrito os meus dias, entendeu? Sim. Se fosse a parte A, não, porque muitas vezes a gente pega as nossas dores e a gente segura elas como uma muleta e a gente fica o tempo todo, não, mas eu sofri isso, mas eu passei por isso, e a gente justifica o nosso comportamento, entendeu? De não querer perdoar, de não querer crescer, de não querer abandonar algumas coisas, porque você fica o tempo todo chamando a atenção para sua dor. E existe um caminho de cura, né? Existe um caminho. Eu acredito que na cruz o Senhor nos curou, nos libertou, nos abençoou. Então, assim, eu não preciso mais pegar aquela dor, aquele momento ali e falar assim, olha pra mim aqui, vou chamar sua atenção porque eu sofri. Não, eu chamo a sua atenção porque existe um Deus em mim que me curou e pode te curar também, entendeu? Como então, um exemplo, né? Isso é sobre ressignificar. Então, depois de Jesus, eu aprendi a ressignificar minha história. E quando foi que você conheceu ele, né? Através de quem agora? Pois é, a gente tinha vindo de uma separação, a gente alugou uma casa, porque alguns problemas, né, de convivência, assim, com minha sogra e tudo e tal. Minha sogra é uma bênção, mas morar junto é diferente, questão, né? É porque, assim, a Bíblia fala sobre deixar pai e mãe, né? Porque é um momento realmente do casal. Então, ainda que dê certo, mas vai ter coisas que vão dar errado, né? Então é melhor que você esteja na sua casa, com a sua família. Até para ter um bom relacionamento com o seu sogro, com a sua sogra, né? Totalmente diferente. E meu marido, ele era muito dependente, assim, dos pais, emocionalmente, tudo. Então, quando ele chegava em casa, ele primeiro passava na casa dos pais para chegar em casa. Então, assim, eu acreditava que para ele desenvolver em algumas áreas, ele ia precisar sair daquela zona de conforto. A gente alugou uma casa e não deu certo. Eu passei por um processo quase de depressão naquela casa. E ele também voltou às mesmas práticas, né? Aí ele falou assim, vamos voltar pra nossa casa? Aí eu falei... Que era no fundo da casa de minha sogra. Eu morei 9 anos lá. Aí eu falei, eu volto se você colocar uma porta pra rua. Porque não tinha porta pra rua. Eu tinha que entrar pelo portão da casa, do quintal dela. E às vezes ela saía e eu ficava na rua. Aí eu falei, coloca uma porta na rua. Nisso de colocar a porta na rua, a minha cunhada, a irmã de Marquinhos, e o marido dela tinham se convertido. Aí ele falou assim, vou chamar a Flávia pra colocar a porta e pra pintar. E eu sempre tive muita amizade com ele, né?
Aí ele foi colocar a porta e tal, e me falando sobre Jesus. Eu sempre gostei de louvor, gostava de Cassiane, gostava de alguns louvores assim, Fernanda Brum. Aí ele me falando, né, e tal, lá na igreja e tudo. E eu falei, meu Deus, lá vem com aquela conversa. Alguém tinha te falado da igreja, assim, da igreja evangélica, pra ter esse convite? Eu já tinha ido frequentar a Sião por um tempo, nos cultos de terça. Eu gostava muito de louvor, muito. Gostava de coral. Eu só não tinha aquele... Tinha medo do compromisso, entendeu? Sim, tinha muito medo do compromisso. Aí muita gente tem hoje, né? Porque acha que, você tem Jesus e... Claro que a gente vai ter que abrir mão do mundo, né? Sim. Mas é algo leve. Quando você realmente tem um verdadeiro encontro, né? Não é um peso. Que a pessoa tá no pecado, aí pensa em Jesus. Fala, poxa, mas abrir mão disso aqui tá tão bom, né? A ilusão de que é bom o mundo e aceitar Jesus. Mas... Ela pensa assim, eu vou ter que abrir mão da bebida, eu vou ter que abrir mão das roupas curtas, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa, entendeu? E assim, quando a gente entende que Jesus em nós, ele vai preencher tanta coisa que às vezes você não vai nem sentir falta. E assim, na época que eu me converti, 15 anos atrás, talvez a igreja fosse até mais assim de doutrina, né? Hoje a gente vê uma igreja mais livre em alguns sentidos. Sim. Mas assim, é o Espírito Santo que vai te convencer. Então, é o agir do Espírito Santo, esse processo com o Espírito Santo, esse caminhar com o Espírito Santo, que ele vai te guiando. Minha filha, isso aqui já não combina mais pra você, né? Isso aqui já não te pertence mais, já não é pra você. Então, é essa caminhada com o Espírito Santo que vai te trazendo isso. E aí, ele me convidou pra uma peça, A Última Trombeta, não me esqueço, lá na Igreja da Paz, do pastor Josué Brito. E na época, quem ministrou a palavra foi o pastor Miro. Pastor Miro, que hoje, sim, ele era nosso pastor. Pastor Miro é uma bênção. Uma bênção de oração. Ele é a esposa Mara. Tão simples. Gosto demais. E sim, no dia teve a peça e ele ministrou. E o Espírito Santo, Paulo, ele trabalhou tão fortemente no meu coração que eu sentia borbulhando dentro de mim. E aí, esse medo, entendeu? E minhas roupas. E Marquinhos vai sair, eu vou ficar em casa. E tudo assim, sendo processado em minha mente. Um filme passando em minha mente. Mas quando eu fui ver, eu já estava lá na frente. Você não sabe como aconteceu. Não sei. Né? Geralmente... Foi o Espírito Santo mesmo que me impulsionou. É maior que a gente. Né? Ainda que tem um medo, julgamento. O medo até de ir à frente. Que às vezes a gente tem um medo de ir à frente. Que as pessoas vão estar olhando. Mas quando vem a certeza no nosso coração, nada impede, né? E foi o melhor encontro da minha vida. Você lembra a palavra? Você lembra do que foi falado? Não, a palavra eu não lembro o texto que foi. Lembro que teve essa peça da Última Trombeta e lembro que o pastor Miro, ele que ministrou. Só que assim, foi algo assim pra mim tão emocionante, tão intenso, que enquanto ele ministrava, tava gerando vida em mim, sabe? E assim, vão fazer 15 anos de que eu nunca mais olhei pra trás. E que eu fico pensando, meu Deus, como é que era a minha vida antes sem Jesus? Como foi que você suportou tantas coisas, né? E ele me fortaleceu, ele me curou, ele me transformou, Nossa, assim, de lá pra cá é uma mudança, assim, radical. Por mais assim, falo assim, mas eu não tinha vícios, né? Mas eu não tinha esperança, eu não tinha alegria, eu não tinha um propósito, eu não tinha um futuro determinado. Então, ele ressignificou minha vida. E ainda tinha a questão do casamento, né? Que como era algo assim tão importante na vida de uma mulher, né? Tinha essa questão também do casamento. E tem esse versículo aqui, Salmos 30, versículo 6. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalada. Acho que foi esse sentimento que eu tive. Eu jamais serei abalada, porque agora Jesus está comigo. E daí pra cá foi uma mudança, assim, uma metanoia na minha vida. Você saiu de lá já decidida, né? Que você iria viver uma vida com ele. Sim. E seu marido, quando ficou sabendo, né? Houve... Aí, quando eu me converti, se eu tinha aquela força antes de me converter por Luan, eu fui entender o propósito, né? E falei, não, agora eu vou para o joelho, eu vou para a oração. E assim, mesmo recém-convertida, sabe? Eu comecei a buscar muito pela minha família, muito pela minha casa. Mas antes da conversão, tinha esse entendimento de que você tinha que orar? Você orava? Você entrava no quarto, fechava a porta? Não, né? Não, eu comecei do zero mesmo. Do zero mesmo. E Camila, assim, porque assim, tem pessoas que acham que quando você aceita Jesus, uma mágica vai acontecer ali, né? E não acontece.
mas você entende que o dizer sim para Jesus, o confessar com a sua boca, mudou, né, algo dentro de você, a ponto assim, de você falou, eu passei a orar, a botar o joelho no chão, eu não não fazia isso. Mudou as armas totalmente, né, que eu usava. Totalmente, porque eu, tipo assim, eu suportava tudo, mesmo que emocionalmente eu já não tava mais aguentando, porque eu tava carregando muita coisa, tinha muitas feridas dentro de mim. Porque o fato de eu suportar não significa que eu era curada, que eu perdoava ele. Não significa. Mas assim, depois do sim para Jesus, depois que o Espírito Santo veio habitar em mim, o meu olhar mudou sobre a situação, né? O discernimento, as armas que eu comecei a usar foram totalmente diferentes. E aí eu fui viver uma vida realmente com Deus, de leitura da Bíblia, de busca pela presença, de orar. E assim, eu consagrava a minha casa, eu consagrava meu filho, eu ungia os pés de meu marido. E quando ele chegava, muitas vezes tarde, eu deixava ele chegar, dava janta e tudo. E quando ele deitava, quando ele dormia, aí eu ia para os pés dele e ungir a cabeça. E assim, eu comecei a travar guerras no mundo espiritual. E você começou a entender, minha luta não é mais contra ele. Sim. É sobre o que tá por trás. Sobre o que tá por trás. Sim. Muito forte isso. E você falou, eu deixava a janta pronta. Então você falava, o meu marido, o marido que eu desejo, né? Aquele que eu espero, ele vai voltar pra casa, né? Sim. Como se você não visse mais o Marquinhos, né? Que era o seu inimigo, né? Não era mais seu inimigo, mas era o seu marido, é mais a ver coisas por trás dele. Sim. Eu tô perguntando assim, porque muitas vezes a gente passa por algo no nosso casamento e a gente acaba lutando contra o outro. Né? E falando palavras contra o outro. E às vezes o outro, por não ter maturidade, por estar vivendo no pecado, eles acabam falando coisas que a gente não quer ouvir, acaba tratando a gente de forma que não deveria. Sim. Isso nos desmotiva, faz com que a gente não lute mais, abra mão disso. E como né? Porque assim, como eu te falei quando você chegou aqui, só teve 2 testemunhos que eu ouvi, que é igual o seu, assim, muito parecido, né? De mulheres que passaram por esse processo e não desistiram. Mas como um homem chega em casa, ele vê de lugares com outras mulheres, ele chega bêbado e você chegava e orava por ele, fazia comida pra ele, esperava ele como fazer isso, né? Porque a minha carne tá aqui, ela tá gritando. Sim. Eu sou a mulher, eu tinha que ser amada e ele não me valoriza. Eu sei que é o espírito, né? Mas eu não vou perguntar, Camila, existe métodos? Não, porque eu sei que não existe. Existe o Senhor te deu uma unção, né? Ele te direcionou, mas como conseguir fazer isso? Como é tão difícil? Eu acredito que é você entender se vale a pena você lutar. Qual o propósito que você quer para sua... Você quer realmente lutar pela sua família? Você enxerga a sua família no futuro? O que você está querendo deixar para seus filhos? Qual o legado que você está querendo deixar? Entendeu? Então, será que eu preferia abrir mão ali agora, mesmo cristão, porque tem muitos casamentos cristãos, que acabam. Com certeza. Né? Porque eu não me adaptei, porque, né, eu não tô feliz, porque ele não me faz feliz, porque ela não me faz feliz. Mas eu entendia, eu acho engraçado, porque eu não vim de uma família assim, né? Sim. E eu entendia que o meu casamento ia ser pra sempre. Você acredita nisso que a Bíblia diz? Creio. Que quando o homem e a mulher casam, né? O que Deus une, o homem não separa. Né? Eu creio nisso. A não ser por violência física. Eu não concordo que uma mulher ela deve se sujeitar à agressão física. A não ser que ela queira e que ela acredite na cura. Que foi algo que nunca aconteceu comigo, entendeu? Era violência verbal, era abuso emocional, entendeu? Era muitas outras situações, era traição, muita traição, era ausência, era muita coisa que acontecia. Agora não tinha a violência física, entendeu? A agressão física não tinha. Aí você falou de traição, como é que imaginar um homem que vai chegar em casa e que tava com outra mulher? Como lidar com essa situação? Aí eu comecei a enxergar ele como eu queria que ele fosse. E comecei a orar em cima disso, entendeu? Eu falei, Senhor, o Senhor não me fez pra sofrer. Porque até então eu achava que eu tinha nascido pra sofrer. Que o meu propósito era sofrer e que eu ia só guardar meu filho pra dizer que ele tinha um pai. Um pai ausente, no caso, né? E aí eu comecei a enxergar em Deus quem ele era. E eu falei, não, meu marido vai ser um homem que vai me fazer feliz, que vai me amar, que vai me honrar, que vai me respeitar. E eu comecei a profetizar, porque o mundo espiritual, Paulo, ele é feito de declarações. Então a nossa boca, ela tem um poder muito grande. Porque às vezes você olha a situação e você fala assim, esse aqui não tem café não. Nunca vai ter café. Né? Tá vazio, nunca vai ter nada. Ou você pode trazer e gerar
aquilo que ainda não tem no físico. E a fé é o quê? A fé é você Chama ver aquilo né? não é? Porque uma vez que eu vejo, eu não preciso de fé. Então eu ativei em mim, acho que outra frase que poderia me definir é uma mulher de fé. E eu comecei a gerar pela fé. Senhor, ele vai ser um homem segundo o teu coração. E doía esses processos? Doía. O povo que me via na igreja, eu sempre chorando muito, muito quebrantada, pensava, olha, essa menina é cheia do Espírito Santo, é cheia da presença de Deus, mas eu era cheia de dores. Então era algo que eu apresentava diante de Deus dia e noite, dia e noite. Eu sempre olhava uma cadeira vazia do meu lado e eu profetizava, aqui vai ser o meu marido, ele vai sentar, ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser um pregador da palavra, e meu filho vai servir ao Senhor. E comecei a liberar palavras de vida, muito louvor, muita adoração. Eu tenho uma vida de adoração. Eu me considero uma adoradora, porque eu aprendi a adorar a Deus nos momentos mais terríveis da minha vida. Eu sempre levantei adoração a Ele. E até ser batizada no Espírito Santo, acredite, que eu fui batizada no Espírito Santo orando pela vida dele. É mesmo? Meu Deus. Veio um pastor de fora lá na igreja e ele falou: me arrepiar. Quem tá com a luta em casa, um motivo de oração, eu já fui pra frente me jogando no chão, entendeu? E aí, depois ele fez, e quem quer ser batizado no Espírito Santo? Os outros foram pelas outras causas. Eu fui pela minha dor que eu tava sentindo. Porque eu queria minha casa Você queria uma ferramenta para orar pelo seu marido. Sim. Isso é muito bom você falar sobre isso, Camila, porque assim, tem pessoas que não conhecem o batismo com o Espírito Santo e não entendem a importância que isso tem na restauração de um casamento, de uma família, de uma casa. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sobre o batismo no Espírito? O Espírito Santo, ele é real. Ele é uma pessoa. Ele é... E é uma pessoa fundamental na minha vida. Fundamental na minha vida. Dos momentos de mais dores que eu tava sentindo, eu senti a presença dele, ele me encher, ele me preencher, ele me dá sabedoria. Então eu fui batizada no Espírito Santo em línguas, orando por meu marido, orando por ele, chorando. Quando eu vi, eu já tava orando em línguas. Então esse fortalecimento interior, entendeu? Essa vida de Deus dentro de mim me deu porque você edificava a si mesmo, né, orando. E tanto na minha vida, eu vou falar mais pra frente um pouquinho, como na vida dele, quanto foi fundamental a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo dentro de nós. Porque o fogo da presença, ele vem pra nos purificar, né? Pra nos fazer mais parecido com Jesus. Então, essa vida de Deus foi sendo gerada em mim, e orando, e profetizando, declarando, até que surgiu uma oportunidade da gente fazer um curso. O MMI, Casados para Sempre. Eu não tô aqui falando pra você que o MMI é a última chave, a última... Tá entendendo? Sim. Mas na minha vida foi um instrumento que o Senhor usou para restaurar. Como às vezes tem encontro com Deus, né? Às vezes vai ser uma conferência de casais, às vezes vai ser uma ministração, às vezes vai ser algo dentro da sua casa, mas que vai ser uma ferramenta que o Senhor vai usar. E eu peguei aquele curso, Paula, com toda a fé que eu tinha. E eu falei, Senhor, esse curso vai restaurar meu casamento. Esse curso vai ser instrumento do Senhor para transformar a minha família. Quantas vezes Marquinhos foi para encontro de casais bêbados? Você marcava, esperava ele ia? Ia bêbado. E eu morrendo de vergonha, mas eu falei, mas ele tá aqui. Né? Quantas vezes ele chegava em casa bêbado e blasfemando contra o Espírito Santo. Teve uma vez que ele tava, acho que possesso, ele falou bem assim, fala pra gente agora quem é que é poderoso, quem vai expulsar a gente daqui. E eu orando, falando, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação demoníaca. E isso, nova na fé. Com menos de 1 ano de convertido. Sim. Porque de quando eu me converti até Marquinhos se converter, foi menos de 1 ano que ele se converteu. Sim. Então, assim, o Senhor me amadureceu muito nesse processo. Me amadureceu, me deu intimidade com ele. E eu comecei a enxergar as coisas de outra ótica. Comecei a caminhar com meu filho também para a casa de Deus, levar ele, mesmo antes do pai ir, eu levava ele, todas as coisas que eu ia, ele estava comigo. Então a nossa casa, ela foi começando a ser iluminada pela presença de Deus. Sim. Até que ele se converteu. Depois do curso, a gente começou a fazer o curso, e no começo ele ainda com muitas mentiras, sabe? Como você falou antes, que às vezes a gente pensa que a nossa luta é contra o nosso marido. Nosso marido não é nosso inimigo, não é. É o que está por trás. E o muito falar, às vezes, mais afasta do que convence. Então, Deus me deu muita sabedoria. Saber falar na hora certa, saber o que falar, como falar.
Porque talvez eu quero falar uma coisa aqui pra você, mas a forma que eu falo, o momento que eu falo, faz toda a diferença. Verdade, com certeza. Então, esperar chegar do trabalho, esperar às vezes tomar um banho, esperar acalmar pra você falar, como você fala, o tom que você fala, né? Então, assim, o Senhor me deu muita sabedoria nesse sentido de esperar o tempo dele, de não ficar cobrando, cadê você? Você tem que tomar um posicionamento, você tem que se converter. Eu conheço pessoas, Camila, que é casadas, que eram, né? E terminou justamente porque conheceu Jesus e a necessidade delas era que os maridos também conhecessem Jesus e estivessem dentro da igreja. E eles até tentaram, por elas. Mas a gente não consegue deixar algo sólido, né? Quando você faz pelo outro. Sim. Ainda que você tente, eu amo você, eu quero fazer por você, mas o relacionamento com Jesus é muito mais profundo. Sim. Então, assim, muitas vezes eles desistiam de ir, mas eram bons maridos, estavam em casa e depois as mulheres se separavam porque ele não estava com ela como ela queria que estivesse. No seu caso, o Senhor te deu uma instrução de que seja paciente, né? Não cobre isso, porque eu vou fazer no momento certo. E outra coisa, Paula, o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. Então, se você se converteu, a Bíblia fala o quê? Que a mulher, ela santifica o marido. A mulher santa, ela santifica o marido. Sim. Então, se o seu marido ele não quer ir para a igreja, mas você entende que seu primeiro ministério é a sua família, cultua na sua casa. Porque a igreja, ela nos ensinou, às vezes erradamente, que o ativismo atrairia a presença. Eu só seria crente se eu estivesse na igreja de domingo ao domingo. Eu negligencio meus filhos, eu negligencio meu marido, eu negligencio minha casa. É uma frase que eu ouvi de Ana Paula Valadão esses dias, que eu achei muito interessante, que ela fala assim: sua família é mais importante que a igreja, mas a igreja é muito importante para a sua família. E é você entender isso. Porque quantas mulheres deixaram os maridos abandonados em casa, e aí vai querer que converte como, Paula? Se tu fala, minha mulher, ela não cuida mais de mim, ela não faz uma comidinha pra mim, entendeu? Ela não tem mais um momento comigo, ela só tá na igreja, eu vou me converter pra quê? E isso acontece bastante, realmente. Tá entendendo? A sabedoria que precisa ter, eu acredito que é o tempo das mulheres voltarem pros lares, voltarem. E ter esse prazer, Camila, sabe? De cuidar da sua família. De cuidar. E assim, a gente às vezes vive muito enganado porque hoje o fazer na igreja te traz um status. Sim. Hoje você participar de um departamento querendo ou não te traz um status. E muitas vezes o cuidar da sua família não vai te trazer status pro mundo. As pessoas não estão vendo os pratos que você lava, as fraldas que você troca, mas o Senhor está vendo isso. Né? E essa é a vontade dele, a família, né? Eu até conversado com meu esposo, a gente vai ter outro filho. E eu entendo que esse é o tempo de eu ficar aqui. Né? Ainda que eu me comprometi com tantas coisas. Isso, assim também você vai estar adorando a Deus. Vou estar adorando ao Senhor. Com certeza. E a coisa mais importante, muito bom, né? Essa colocação. Sim, porque tem coisas na maternidade e na vida de esposa que não vão ser aplaudidas mesmo. Quantas vezes, oh meu Deus, depois que Bernardo nasceu, porque eu já tinha um ministério assim, né? Já tinha muitos anos de igreja e tudo. Aí eu voltei pro zero. Voltou a ficar dentro de casa. Trocar fralda. Coisa que só a mãe vai aplaudir quando um filho, ele deixa uma fralda. Né? Quando ele começa a se limpar sozinho. Coisa que só eu e você vão ver, só as mães vão ver. Que não vai trazer, uau, ela é incrível. Nossa, que ministério de influência, entendeu? Mas é algo que o Senhor aprova, que o Senhor se agrada, né? Então eu acredito que às vezes a sabedoria de uma mulher para ela trazer seu marido para Jesus não vai estar nem dela lá na igreja orando. Não tô falando de negligenciar a oração. Sim. Porque eu orava dia e noite. Mas vai estar nela preparar uma comida para ele. E ali orando, Senhor, que meu marido, ele se sinta amado através dessa comida. Que os olhos dele sejam abertos, que toda venda seja quebrada. Você tá entendendo? Sim. Nas coisas corriqueiras, Paula. Nas coisas simples do cotidiano. Em deixar uma roupa passada. Não tô falando que é trabalho só da mulher fazer, mas tô falando que às vezes você pode fazer. Você pode fazer. Sim. Então, eu acredito que foi essa sabedoria que foi trazendo ele pra perto. Aí ele fez o curso. No começo dessa forma assim, mentirosa e tudo. Mas depois foi se abrindo. E aí, depois do curso, passou um tempo, a gente num culto, eu lembro, não esqueço do versículo, que foi 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E quando ele entrou, o pastor, que as coisas, nossa, também, tudo muito sobrenatural. Verdade. Quando ele entrou, o pastor disse que viu 2 anjos acompanhando ele.
E aí, quando ele fez o apelo, eu fechei os olhos e falei assim, eu não vou ficar com o olho aberto, pra mim não pressionar, nem nada. Não perguntasse quem lá na frente. Não, pra mim não ficar ansiosa. E quando eu vi, ele já tava lá na frente, foi assim, um quebrantamento. Chorei muito, muitas pessoas da igreja choravam, que me acompanhavam, que sabiam, né, a nossa história. Uhum. E assim, foi algo lindo que o Senhor fez, mas processual. Foi um processo, né? Você não saiu de lá o homem que você desejava. Não, de forma nenhuma. Ele já tinha parado de beber, né? Uhum. Ele parou de beber, continuou fumando, continuou viciado em cartas. E a gente passou pelo desemprego, os dois, depois disso. Porque a gente pensa que, nossa, agora vai ser bonança, vai ser prosperidade. E às vezes o Senhor vai nos forjar, vai nos fortalecer de outra forma. E aí, quantas vezes depois do culto, algumas vezes ele não ia pro culto, eu já sei onde é que ele tá. Ele tava num bar jogando e eu ia lá e falava, não, o Senhor, ele já te salvou e você aqui vai ser sal, vai ser luz e tudo. E tive que voltar pra esse lugar. A questão do cigarro ele deixou através de ele assistindo um vídeo, foi um processo mesmo de libertação e ele deixou. Mas assim, pra me focar aqui, quando o Marquinhos foi realmente assim transformado, foi quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Voltando de novo pra essa questão do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo ele entrou ali na vida dele, ele foi batizado, então ele começou com essa busca de ler a Bíblia, de querer mais de Deus e tudo, e a gente também, e a gente, não sei se foi pela dor que a gente sofreu, a gente cresceu muito assim, querendo a glória de Deus, entendeu? Então a gente foi nessa busca, assim, foi crescendo assim em Deus, e o Espírito Santo fundamental nesse processo das nossas vidas, até o batismo, as águas, né, de Marquinhos, foi numa vigília de fogo que a gente tava na igreja. Aí o pastor, não ia se batizar. Não, o pastor teve discernimento, não, ele tinha vontade, né? Sim, mas não era aquele dia que tinha planejado, eu vou me batizar. No mês de agosto, e o pastor, Marquinhos, eu senti de Deus de te batizar. Batizou ele por aspersão, ele, você quer, ele quero. E foi batizado dessa forma, assim, sobrenatural. Então, assim, o sobrenatural, ele acompanha nossas vidas. E nunca é como a gente planeja, né, Camila? Não. Você não acha... Ainda que você orou por tantas coisas, mas nunca imaginou que ia ser dessa maneira. Não em uma vigília vocês estavam, e o Senhor foi e falou, não, eu quero, e vai ser dessa forma, né? E é sempre fora dos nossos planos. Sim. Ele sempre muda os nossos planos. Eu sempre falo com as pessoas aqui, todas as pessoas que eu planejo para sentar nessa mesa... Né? Eu fiz uma lista, claro, antes de começar o podcast, eu orava, falava, Senhor, eu vou chamar fulano, ciclano, nunca dava certo, nunca. Era sempre a direção, vai ser fulano. Uma pessoa que eu jamais imaginei, o Senhor trazia, falava, vai ser fulano, então é totalmente diferente. E glória a Deus por isso, né? Porque os planos deles vão além dos nossos, além dos nossos planos, com certeza, vai muito mais além. Muito, muito forte, Camila, a história dele. Eu queria te fazer uma pergunta em relação nesse processo de voltar, de estar junto. Houve alguma vez que ele falou que ele não queria estar com você? Assim, eu tô fazendo essa pergunta porque assim, tem mulheres que o marido já decidiu que ele não quer. Sim. Né? E se houvesse, eu não sei se houve, eu não quero mais estar com você, eu vou decidir que eu quero sair de casa. É sábio dizer que a mulher ela tem que sair de casa se o marido falar que quer sair e começar a vida, ou esperar e passar por esse processo de orar para que ele volte? Eu acredito na restauração. Eu sempre vou acreditar na restauração. Sim. Se a sua vida fala sobre isso, como né? Eu tenho amigos que se separaram, se divorciaram e depois voltaram. Então, assim, falar comigo, assim, sobre separar, sobre sair, sobre desistir, não é comigo, entendeu? Eu vou sempre ser do time que vai lutar. Ele nunca falou pra mim, nesse sentido. Quando antes de converter, era eu que pensava mais às vezes assim, não, vou desistir e tal. Mas depois de cristão, isso aqui acho que eu nem nunca testemunhei. A gente já era cristão, firme, já trabalhava, ajudava os jovens na outra igreja que a gente fazia parte. Aí teve um momento que eu nem sei como, fui olhar o celular dele e vi umas conversas dele com uma mulher. E aí me gerou uma indignação, que eu falei, Senhor, eu suportei isso aqui antes, mas depois o Senhor, eu não vou passar mais por isso não. Sabe? Eu não preciso passar mais por isso. E aí eu fui conversar com ele, tudo, muito chateada, muito... E uma ex-namorada, né? Alguém do passado, que não tinha nada a ver, num momento, assim, de fragilidade dela, acho que foi pedir conselho, alguma coisa, e ele abriu essa porta. Sim. E eu digo pra você, eu que lutei tanto pra ele se converter, pra ele... Você acha que eu iria desistir? Ainda que ele falasse pra mim, sai de casa, ou eu vou sair de casa...
minha arma sempre é a oração. E eu acredito que a oração, ela move montanhas, ela move barreiras. Um filme muito bom, aquele filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, muito bom. Prova de Fogo né? também, com armas né? ali espirituais. Então a gente tem que buscar as armas espirituais. Senhor, meu marido é teu, a minha família é tua, e eu não vou desistir, que todas as escamas dos olhos caem, em nome de Jesus. Aquele Prova de Fogo também, né? Ele ensina você a fazer esse caminho, né? Muito bom, verdade. Da restauração. Então, assim, eu acredito que é muito espiritual também essa questão, né? Se tem alguém assim nessa situação, eu quero te dizer para você perseverar. Perseverar. Tudo na vida da gente existe um preço. Verdade. Né? Existe um preço de você desistir e existe um preço para você continuar. Agora, eu quero te dizer que continuar pode ser o preço mais caro, mas é o que vai ter maior valor. Verdade. Né? Então, vale a pena você continuar. Vale a pena você enxergar a pessoa. Senhor, eu não estou vendo ele como eu quero enxergar, mas me dá os seus olhos. Me ensina a enxergar ele como o Senhor vê. E coloca nele esse olhar sobre mim, em nome de Jesus. E vai buscando. Talvez a estratégia seja uma lua de mel, talvez seja você uma comidinha, não sei. Eu creio que o Espírito Santo vai dar a estratégia, né? vai dar o direcionamento. Então, não desiste, em nome de Jesus, e usa as armas espirituais, porque eu creio que tem muito casamento destruído, porque as pessoas usam armas carnais e não espirituais, entendeu? Sim. Então, se a gente usar as armas espirituais, Senhor, qual é a arma agora? Eu li um livro uma vez muito interessante, da Lisa Bever, que fala Mulheres com Espadas. Aí fala sobre várias armas. Sim. Então, talvez eu estou usando uma arma que não é para usar agora. Talvez a arma do silêncio, a arma da adoração. Qual a arma que o Senhor quer que eu use agora, né? E sempre trazendo nesse sentido espiritual. Espiritual. Sim. Muito bom isso que você falou. E assim, Camila, tudo isso que você fez, ainda que você foi guiada pelo Senhor, né? Claro. Houve pessoas que te deram conselho nessa época, assim, da igreja, né? Pessoas assim que estavam segurando a sua mão. Sim. Depois que eu fui para a igreja, né? Como eu te falei que antes eu não tinha esse suporte, né? Esse acompanhamento, mas depois que eu fui para a igreja, eu fui muito bem assessorada, muito bem. Nossos líderes na época, Álvaro, da Álvaro Alianças e Neide, nos deram muito suporte. Até mesmo a irmã dele, né? Marcela, minha cunhada, o marido dela, Mazinha e Janete, que foram os nossos discipuladores, que são nossos amigos até hoje. Então, assim, foi um suporte que me fortaleceu muito, que me ajudou muito. Pessoas de oração ali comigo, né? Me ajudando e tudo. Então, assim, pessoas falam, não, vai por aqui. Esse líder nosso mesmo, algo que ele fez que marcou muito a nossa vida, foi uma vez que Marquinhos tinha voltado para esse bar para jogar baralho, no meio da semana, e ele foi lá. E ele bateu nas costas dele e falou, eu nunca vou desistir de você. Meu Deus. E isso gerou, sabe, um constrangimento no sentido bom, no sentido de eu tô sendo amado. Constrangeu ele a ponto de não querer fazer as mesmas práticas, né? Sim, e aí esse suporte que a gente teve, muito importante para nós, muito importante mesmo. Então é importante a gente andar nos lugares certos, receber as influências certas, né? Sim. Porque acho que é totalmente crucial. Num momento como esse, você ouvir um conselho de uma pessoa que passou por aquilo, ou que é um homem, uma mulher de Deus, vai poder te dar instruções. E você saber quem vai te aconselhar, quem são as mesas que você vai sentar, né? Sim. Talvez você tá ali com o seu casamento caminhando para destruição, você vai querer se aconselhar com uma pessoa que optou por se separar, né? Então, eu acredito que Deus une propósitos. Sim. Né? Então, se aproxime de pessoas que vão te aproximar do Senhor, que vão te orientar conforme a Bíblia, né? Que vão te aproximar da presença do Senhor. Então, porque assim, às vezes a gente quer se aconselhar com pessoas que vão nos falar o que a gente quer ouvir. Isso, verdade. Que não são nossos amigos, na verdade, né? Isso. São bajuladores, porque quem realmente nos ama vai nos confrontar, né? Vai falar a verdade. Então, essas pessoas, meu Deus, elas são primordiais nas nossas vidas. O pastor Jonas, ele fala sempre que ninguém constrói nada sozinho. E eu acredito muito nisso, muito nisso. A gente precisa de pessoas para que a gente possa abrir nosso coração. A palavra de Deus fala o quê? Que se a gente confessa o nosso pecado, nós somos perdoados. Mas que se a gente confessar uns aos outros, nós somos curados.
curados. Verdade. Então, onde existe a cura, existe onde eu chego pra você e falo, Paulo, ó, você é uma mulher de Deus, eu tenho essa área aqui minha, que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, então me ajuda. Então, confessando uns aos outros que existe cura. Sim, então, tenha casais de referências, tenha pessoas que vão te orientar, te nortear, talvez sua liderança, né? Talvez alguém que o Senhor levantar, que Ele trazer assim pra sua vida. Então, tenha essa liberdade de se abrir, de não maquiar, porque tem áreas nas nossas vidas, né, Paula, que a gente maquia. A gente faz de conta que não tá acontecendo. Encara a realidade, encara que precisa de mudança, sim. Porque eu lembro que quando a gente começou o curso, meu marido, ele falou assim, meu casamento tá maravilhoso. Tá ótimo. Mas não tava. Tava assim, buraco no fundo do buraco, poço, entendeu? Né? Do poço. Sim. Então, a gente precisa se abrir, aceitar a realidade e procurar pessoas que vão nos ajudar, sim. E hoje isso é muito perigoso, Camila, em relação a você querer mostrar o que você não é, até pelas redes sociais. Sim. Porque assim, quando a gente entra num perfil, a gente vê vidas perfeitas. Sim. Né? Então ninguém mostra, ninguém é vulnerável ali, ninguém mostra que tá passando por uma situação ruim, né? Apesar que existem pessoas que pegam a dor e transformam, né, em uma ferramenta para alcançar outras vidas. E realmente, mas você vê que a maioria das pessoas que têm um sucesso hoje em Deus de alcançar vidas, ela foi necessária expor a sua história de dor, né, de dizer eu passei por isso, né, eu passei por aquilo, mudando um pouquinho, ver os filhos, né, você falou sobre Marquinhos, aí você decidiu ser mãe novamente. Aí a gente, acho que eu já tinha uns 5 anos, deixa eu ver. Não, eu me converti com 20 anos. Aí depois, quando a gente se converte, quando Jesus faz essa mudança na vida da gente, vai tudo se transformando, né? Sim. Então, começou a vir esse desejo de ser mãe novamente. Sim. Como eu falei pra você, eu já tinha perdido um bebê, o primeiro, né? E aí, depois de uns 5 anos que eu tava na igreja, acho que isso, voltou novamente esse desejo de ser mãe. E aí... Sobre a questão da perca, antes de você ter Luana, né, mais velha? Sim. Tinha algum receio da parte de você de, poxa, tentar novamente? Porque tem mulheres que às vezes passam por uma perca e elas não querem tentar de novo, né? Pelo mesmo medo. Não, da época de Luan, não. Agora eu vou entrar nessa questão agora. Aí eu comecei a tentar. Sim. Engravidei. Glória a Deus, aquela festa, alegria e tal. E aí eu perdi o bebê. Toda vez que eu ia fazer a ultrassom, quando era pra ouvir o coraçãozinho, não tinha batimento cardíaco. Esse foi o primeiro, depois daquele lá, né? O segundo, no início. Tentei novamente, perdi novamente. E aí eu recebi palavras, né? Recebi uma palavra de um profeta. Olha, você vai ser mãe, você vai gerar. E me pressionei com aquilo. Coloquei aquilo na minha cabeça. E todo mês eu queria estar grávida, todo mês eu fazia teste. E as pessoas engravidavam ao meu lado. E eu, meu Deus, cadê? Fiquei impressionada. Fiquei até com o psicológico meio abalado nessa época. E engravidei de novo. E engravidei de novo. E perdi mais uma vez. Foram 4 vezes, pelo menos quantos aqui? 4 vezes. E perdi, nessa vez que eu perdi, eu já estava na videira. E antes de perder, um pastor falou pra mim, olha, não é o inimigo, é o Senhor que está permitindo isso. E você vai ser mãe de filhos espirituais. Ele falou isso, já trouxe um conforto no meu coração. Eu falei, não, vai acontecer. E passar por aquele processo é muito doloroso. Muito doloroso. Passar pela curetagem, você fica em um hospital onde as mães, elas estão tendo filho e você tá indo ali pra tirar, né? Então eu me sentia infértil, eu me sentia improdutiva, eu me sentia incapaz. E era um sentimento muito ruim e pra mim, o dar satisfação para as pessoas era a pior parte. Sim, tanto que nesse último, eu já nem falava pra ninguém que eu tava grávida. Ficava quieta. Esperava um tempo. Esperava porque assim, o medo da justificativa e você vê no olho das pessoas aquele sentimento de pena, de tipo assim, né? Pra mim era algo terrível. E aí quando eu perdi, eu tava no Isaú pra fazer a curetagem, depois da cureta. Aí o pastor Jonatas foi lá com Marcele, né? Pastora Marcele, e tava eu e Marquinhos. E teve aquele momento, né? De tristeza e tudo. Aí ele, mas eu quero fazer uma proposta pra vocês. A igreja era nova, acho que a gente tinha 2 anos de igreja, a gente não tinha quem trabalhasse com jovens. Aí ele falou, eu quero sugerir pra vocês começar uma célula de jovens na casa de vocês. E assim, no momento do luto, né? Sim. No momento da dor ali, da tristeza, e a gente falou,
nós vamos fazer. E peguei aquela palavra de que nossos filhos seriam filhos espirituais. E falei, não, nós vamos agora gerar no mundo espiritual. E aí, nessa época, eu vi muitas palavras. Vocês vão ser pai de multidões. Eu vejo a multidão atrás de vocês. Eu vejo vocês cuidando de pessoas. Eu vejo muitas pessoas atrás de vocês. E a gente, amém, é isso. E descansei no Senhor. Eu comecei uma célula de jovens lá em casa. E foi realmente um mover de Deus, crescimento. Multiplicamos células e sempre trabalhando com jovens, com pessoas, cuidando de vidas e tudo. Aí mudamos para essa casa aqui, que a gente morava lá no Vivendas do Bosque. Mudamos pra cá e lembra que eu te falei que eu não tinha terminado o 3º ano? Sim. Aí comecei a estudar pra fazer o Enem, pra concluir pelo Enem. Então o Senhor restaurou minha vida em todas as áreas, Paula. Todas as áreas Ele restaurou minha vida. Eu creio. Ele não deixa nada, né? Nada. Ele quer tratar todas as feridas. Até coisas assim que eu achava que nem era mais assim, importante pra mim, Ele fez novamente. Aí, na época que a gente morava lá no condomínio, eu tinha vontade de ter uma casa grande. Ele nos deu essa casa. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar para fazer o Enem. E falei, não, vou concluir pelo Enem. E fiz o Enem. Pela nota do Enem eu concluí o 3º ano. Sim. E passei na UFBA. Para fazer Ciências Biológicas na UFBA. Tava no primeiro semestre de Ciências Biológicas e assim, vivendo esse novo do Senhor, né? Esse sonho do Senhor. Cuidando, né, dos jovens, com o ministério, junto com o seu marido. Junto com o meu marido. Né? Buscando ao Senhor, abrindo a porta da sua casa para receber pessoas, né? Sim. Acho que assim, você olhou e falou tudo que eu sempre desejei. Isso. Né? Vivendo... E o outro filho já tinha, assim, colocado para Deus que seria filhos espirituais mesmo. Já não era um desejo nosso. Aí tô fazendo o primeiro semestre e aí comecei a enjoar. E paralelamente, estava fazendo uma campanha no monte. Eu comecei a enjoar com cheiro de café. Comecei a vir no ônibus e um sono tão grande lá da UFBA pra cá. Eu, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, não deixa eu passar por isso de novo, não, Pai, porque o medo da dor era muito grande. Sim. Muito grande. E como você nem estava planejando, nem falava sobre isso, você nem estava preparada, eu falo assim, de ser mãe de novo, não estava nos seus planos. E eu falava uma coisa que eu falava muito pro Senhor, eu falava, Senhor, dessa vez eu não te pedi, Pai, eu não te pedi, então não me permite sofrer. E aí eu fiz 8 semanas de campanha no monte, que era 7, a gente fez 8 para ter um de confirmação. Eu falei, eu só vou fazer o teste depois que encerrar essa campanha no monte. E fiz o teste positivo, eu ainda recebi o resultado na sala de aula, que eu abri lá, tava positivo, né, na faculdade. E aí agora, ir pra sala ali de ultrassom, era como se eu estivesse indo pra um júri, pra um lugar assim de muita tensão, de vida ou morte, sabe? Como se fosse julgada, será que ela merece? Será que chegou o momento? Será que não? Pode ser que dá, pode ser que não. Sim, um momento assim que pra todas as pessoas era uma coisa comum, corriqueira, pra nós era algo de muita tensão. E aí antes de deitar lá na maca, eu ajoelhei, quando eu fui trocar de roupa eu orei, falei, Senhor, que a tua vida seja dentro de mim, não permita que eu sofra essa dor novamente, que seja pra tua glória. E aí, quando ela colocou lá, a gente ouviu o som do coração dele. Batendo, e foi a coisa mais linda do mundo inteiro. Ela, mãe, esse bebezinho aqui tá agarrado, ele só vai sair quando for o tempo dele nascer. E a gente chorou muito e se alegrou muito. E assim, foi uma gravidez de alto risco, porque eu já tinha sofrido 4 abortos. E a gente descobriu durante a gravidez trombofilia, que é uma doença que você precisa tomar injeção todos os dias na barriga, pra glória de Deus. Ela teve Covid e acabou que teve desenvolveu, né? Pra glória de Deus, não precisei tomar. Precisei tomar a AS, que é bem baratinho, e a injeção é cara, né? Eu só tomei a AS. Bernardo corria risco de morrer no parto, no nascimento, né? Eu corria risco de hemorragia, então eram vários riscos que a gente corria. E ele corria risco de não se desenvolver. Ele se desenvolveu, que precisou tirar até antes da hora, porque ele estava muito grande. E a gente fez o parto cesáreo. Na hora que eu entrei ali pra ter ele, a pastora dela estava lá. E pra mim foi como se o Espírito Santo falasse, eu tô aqui com você. E pra glória de Deus foi tudo uma bênção. Ele nasceu com muita saúde, pra glória de Deus. E assim, o Senhor me deu essa alegria de ser mãe novamente. E nesse processo assim de diagnósticos médicos,
né? Tanto diagnóstico que você me falou aí que os médicos deram, né? De acontecer tantas coisas, você ficou com a palavra, né? Sim. De que o Senhor era bom, de que a sua família era abençoada. E de que eu ia gerar novamente. Que foi liberada por alguns profetas. Eu te pergunto, por que Davi, quando ele viu Golias, ele não teve medo de Golias? Porque ele carregava uma palavra, ele carregava uma promessa. Então ele falava, eu fui ungido para ser rei, eu não sou rei, então não tem como eu morrer. Tá entendendo? Às vezes, Paula, no dia mau, no dia difícil, a gente esquece das palavras que a gente carrega. A gente esquece das nossas promessas. Então, eu sabia que eu tinha uma promessa de ter um segundo filho e eu sabia que ele ia nascer, que o Senhor estava ali comigo. Então, se você me perguntar, Camila, o que te sustentou nesse processo aí de caminhada? Hoje eu tenho 35 anos. Posso falar pra você sobre paternidade curada, sabe? E seu pai, Camila? O seu pai biológico, você teve contato, não? O meu pai biológico, na adolescência, a gente tentou aproximação, mas ele, por opção, ele não quis, entendeu? E eu perdoei ele. Eu entendo que ele também não tem culpa. Anos depois, uma vez, até o apóstolo Eduardo liberou uma palavra lá na videira, ele falou assim, honra em público quem te desonrou no secreto. E o Senhor falou pra mim sobre tentar essa reaproximação. Eu tentei reaproximar com ele, até que me aproximei da minha irmã, né? Da filha dele. Ele novamente não quis. Mas hoje ele passa por mim, ele, por opção, não fala comigo, mas o meu coração, perante assim, o Espírito Santo é aberto pra ele, sabe? De quando ele quiser se aproximar, de quando ele quiser, de se ele precisar, ou qualquer coisa. Eu sou muito aberta pra isso. Hoje eu mantenho um relacionamento com minha irmã, com a esposa dele também. E assim, não é uma área que dói em mim, não. Graças a Deus, eu sou curada com minha mãe. Minha mãe morou comigo 4 anos, depois que Bernardo nasceu, ela morou. Eu me lembro dessa época, esse período. E assim, hoje nós somos muito amigas. Eu entendo também, né, a questão dela emocional e tudo. Eu batizei minha mãe. Me lembro, foi quando eu me batizei. Sim, foi, eu batizei minha mãe. E assim, o Senhor ressignificou minha história. Amém, amém. Ele, assim, da morte, né? De tristeza, de desesperança, ele trouxe a vida dele. Amém. E eu acredito, né, assim, a frase é linda, mas é muito difícil o processo para chegar nessa frase. Mas a gente só tem autoridade para falar daquilo que a gente viveu, né? Das dores, das coisas que foram construídas. Você falou sobre a palavra. E eu mandei pra uma moça, né, uma amiga minha que tá tentando engravidar e perder um bebê. E eu tava lendo um livro, e o livro dizia assim, que Ana engravidou da palavra antes de conceber um filho. Nossa. Né? Então, assim, quando ela saiu do templo, ela não tinha um filho nos braços, né? Sim. Mas ela ouviu uma promessa ali de que vai em paz, né? Sim. Porque o Senhor ia satisfazer o desejo do coração dela. E foi o suficiente, né? Sim. E como é poderoso que você falou, Camila, de a gente ouve os diagnósticos, a gente ouve as pessoas, a gente ouve muitos quadros, né? E às vezes a gente também espera ouvir que um homem chegue e bote a mão na sua cabeça e profetize algo, e às vezes isso não aconteceu para você. Mas a própria palavra do Senhor, existe tantas promessas, né? Sobre a família, sobre o casamento, sobre os filhos. E é uma escolha nossa acreditar naquilo, né? E profetizar aquilo. Como é importante, como você disse, o poder de profetizar. O que você viveu no seu casamento foi chamar a existência de tudo que você desejava ver com seus filhos, com a sua família. Ainda que há desafios, né? A gente tá aqui sentada vivendo. Quantas coisas a gente passou nesse ano, né? A gente passou por um ano de pandemia, muitas coisas aconteceram, tantas pessoas se separaram nesse tempo, né? Tantas famílias se desfizeram justamente porque começaram a viver na mesma casa. Não tem muito a ver com o assunto, mas querendo dizer assim, que há desafios, né? A todo tempo na nossa família, na nossa casa. Talvez a área de alguém que está ouvindo não seja o casamento, ou seja os filhos, ou seja uma questão de saúde, né? Sim. Ou questão financeira, mas assim, o segredo é perseverar. Perseverar. Eu mesmo, assim, falando... nunca falei no podcast pra ninguém, né? Tenho vulnerabilidades, né? E assim, eu sempre falo, Senhor, eu não falo que... Eu falo assim, meu maior desafio é a maternidade, né? É porque, assim, um casamento é o desafiador e você viveu isso. E é algo muito difícil de restaurar, porque já são pessoas adultas. Mas as crianças, elas não têm consciência do pecado, não têm consciência do erro. Então, às vezes, a gente quer que elas ajam da maneira que a gente quer que elas ajam, de forma madura. E a nossa mente demora. E o meu desafio, eu falo, Senhor,
tem sido criar o meu filho no seu caminho, né? Não porque ele não é um menino bom, mas porque ele é uma criança, eu tenho que entender que ele tem fases, que ele não vai entender da forma que eu quero que ele entenda, e como eu vou lidar com isso, e às vezes eu me culpo, mas eu não sou uma mãe que eu deveria ser, às vezes eu sou uma mãe boa, às vezes na hora da disciplina eu pareço uma mãe ruim, entendeu? Então, assim, todo mundo tem seus desafios, e né? não vai existir a mãe perfeita. Verdade. Às vezes a gente se cobra muito por perfeição, e nós não vamos conseguir ser perfeitos. E o próprio Deus, ele não quer que a gente seja perfeito. Ele quer que a gente seja de verdade. Sim. Ele quer que a gente seja intencional, né? Ele quer nosso coração. Mas assim, a mãe, às vezes ela não vai dar conta de tudo. Às vezes vai ter um momento que ela vai pedir, olha meu filho aqui pra mim, porque eu preciso descansar. Então a gente tem que ter essa questão de humanidade também. Sim, porque senão a gente se coloca num patamar tão alto que a gente não vai dar conta. Verdade. Não vai dar conta. E assim, continuar lançando as sementes. Continuar lançando as sementes. Porque pode agora não estar mostrando os frutos, mas uma hora vai florescer. Vai acontecer. Em todas as áreas das nossas vidas, todo sonho que você tiver, continue lançando as sementes. Amém, muito bom. Continue lançando, que muito vai florescer. Maravilhoso, muito bom. Eu falei teve um entrevistado aqui no podcast, foi a única pessoa que eu fiz essa pergunta, né? E eu falei pra ele, não é porque você vai morrer amanhã ou depois, mas a gente tá deixando um legado, né? Sim. E diante disso, Camila, eu queria te perguntar pelo que você gostaria de ser lembrada, né? Porque a gente tá construindo algo para o Senhor, né? Sim. Existe um legado muito, além da nossa família, né? Mas existe um legado do seu ministério, de como você é vista pelas pessoas, né? E eu sei que um dia você vai querer ser lembrada pelo que você fez para o Senhor, né? E como é que você gostaria de ser lembrada? Muitos anos atrás, aí eu tava numa reunião de oração e uma pessoa falou pra mim que eu era Esther na minha família, né? E eu vejo quem é Esther. Esther é uma libertadora, né? Ela libertou a nação através de um posicionamento. Então, eu quero ser vista como essa mulher, uma libertadora, uma pessoa que trouxe libertação para pessoas, para famílias, para sua própria casa, né? E eu sempre falo pro Senhor, Pai, eu quero viver uma vida que te agrada, né? Que glorifica o seu nome, esse é o meu desejo. E o Senhor Paulo, meu desejo não é título, meu desejo não é nunca foi, diploma. Na verdade, quem te conhece, quem estava, assim, na verdade, pelo fato de eu estar no ministério com você, eu sempre vi que seu intuito nunca foi aparecer, né? Seu intuito nunca foi dizer, eu participo de um ministério, talvez eu lidero isso, eu lidero aquilo, e eu quero ser essa pessoa. Não, você nunca foi essa pessoa, né? Você sempre fez para o Senhor. Sim. O Senhor está me vendo, Ele está olhando, o que eu faço é o suficiente. Sim. Meu desejo é tocar pessoas, que pessoas sejam curadas como eu fui. É como se a gente tivesse, sabe, uma cura muito grande dentro de nós, algo muito precioso dentro de nós que a gente precisa passar para outras pessoas. Então, unção, né, sobre a sua vida. Meu desejo é esse, é viver de uma forma que testemunhe a glória de Deus, que toque pessoas, que pessoas sejam libertas, sejam curadas através, não de mim, mas através de Cristo em mim. De Cristo em mim. Não é por mim, não é por meu mérito, não é nada, mas é Cristo em mim, Cristo em nós. E eu acho que cada um de nós, eu acho que o seu público maior é mulheres, né? Que assiste. Sim. Cada um de nós carrega algo muito precioso. E às vezes, Paula, a gente se perde na comparação. E você fica bem assim, mas fulana fala melhor que eu, mas fulana ora melhor que eu, mas fulana conhece mais a Bíblia que eu. E se a gente valorizar o presente que Jesus colocou dentro de nós, se cada uma de nós nos posicionarmos no que o Senhor nos chamou para fazer, para ser, amiga, a gente consegue mudar muitas histórias. Então, quando eu me entendi em Deus, quem é Camila? Eu sou uma filha amada. Sou uma filha amada. E eu preciso passar essa identidade de filhas para outras mulheres, sabe? Ajudar outras mulheres, outras jovens, outras meninas a entender esse amor, a entender que Jesus, que Deus é o nosso Pai e que nele eu sou preenchida, eu sou suficiente, que minha gestação não foi um engano, não foi um erro, não foi um acidente, não, porque eu fui gerada no céu, entendeu? Então, quando eu entendi que esse era o meu encargo de ser uma libertadora, eu falei, não, eu não preciso das plataformas, eu não preciso me comparar, eu preciso só assumir o meu papel no reino.
E é essa a minha intenção, levar libertação em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Eu quase não falei muito, né? Porque porque eu recebi muito. Tava assistindo um podcast esses dias, e o cara, você não tá falando muito. É porque a gente tá recebendo. Sim, sabe? é uma troca, né? E eu não tinha coisas da sua vida, né? Porque assim, quando eu fiquei sabendo do seu processo, eu era muito imatura, eu tinha acabado de aceitar Jesus na época, eu era muito nova na fé. Talvez eu não soube os detalhes e nem me atentei tanto a isso, né? Mas agora ouvindo você falar, ouvindo as armas que você usou para reconquistar a sua família, para ter essa restauração, me faz ser muito mais privilégio em poder ouvir a sua história, sabe? E eu queria assim também deixar para as pessoas, a gente está quase finalizando, de que o seu casamento tocou o meu, né? Porque eu me lembro que quando você falou duas coisas importantes que eu vivi em relação a sua vida na minha. Foi quando você falou de confessar os seus pecados, né? Você falou esse versículo. E eu me lembro que um dia eu fui na sua casa, você me recebeu e eu fui contar quem eu era, né? A Paula, quem era aquela Paula que você conheceu, né? De todos os processos que eu tinha vivido. E aquele momento você deixou entender de que era um momento de algo novo, né? De que o Senhor poderia fazer algo novo, de tudo que você viu poderia ser apagado, de não ser mais vítima, né? Das coisas que você viveu e que o Senhor poderia fazer algo diferente, né? E a segunda coisa foi a questão do casamento, né? Porque eu tinha o desejo de casar. Na verdade, eu nem tinha um desejo. Quando a gente está perto de pessoas que vivem algo, né? Um casamento, né? Como você falou, os lugares certos, as influências certas, aquilo desperta algo em você. Né? Eu me lembro que a nossa conversa, a sua vida, a simplicidade, assim, de poder falar, não, Camila, eu posso encostar nela e falar algo do que eu tenho vivido, né? De algo que eu tenho, talvez, achado que é certo. E você falou, não, Paula, é o certo é o seu casamento, é o certo é a sua família, né? E o Senhor vai prover tudo, o Senhor vai fazer tudo. E eu me lembro que a gente fez um chá de casa, né? Você falou, não, a gente vai começar pelo chá, a gente vai juntar todo mundo. E foi feito, né? Não só a sua vida, mas o ministério, né? Porque atrás de Camila é um ministério, né? Que abraçou a gente, que cuidou da gente, fez com que a gente casasse. Foi muito desafiador aquele ano, sabe, Camila? De verdade. Mas eu entendo que se eu não estivesse no lugar que eu estava, né, com as pessoas que eu estava, né, sendo servida da forma que a gente foi servido e amado, não tinha acontecido o que a gente tem vivido hoje, né? Por quê? Porque eu tenho vivido o que eu tenho vivido por ter feito uma aliança com o meu marido perante ao Senhor e fui abençoada por isso, né? E eu quero agradecer a você, né, por tudo, de verdade, assim, independente de placa de ministério, independente de estar em igreja, sabe? Eu não consigo viver como se aquela pessoa não tivesse feito diferença na minha vida, sabe? O Senhor sabe o quanto eu fui grata naquela época e quanto eu tenho sido até hoje de pessoas que estavam no meu caminho, né? Você e Marquinhos, eu lembro de você e Marquinhos. Marquinhos estava no meio o tempo todo, não vai dar certo e tal, e em todos aqueles momentos. Eu queria honrar a sua vida, sabe? E agradecer a você por ter estado até aqui, né? Por ter vindo na minha casa, por ter sentado na minha mesa, por ter também vindo aqui em momentos de culto que houve aqui na igreja também, né? E eu creio que a sua vida vai alcançar. E eu queria, Camila, que você deixasse uma mensagem para as mulheres, né? Existem muitas mulheres passando pela situação que você tem passado, muitas mesmo, mas a sua vida, né, é um exemplo de que o Senhor, Ele restaura todas as áreas, né? E você falou muitas coisas para mim aqui, eu fiquei tocada em todas, mas a parte que eu mais assim, me impressiona é saber que o Senhor restaurou tudo. Você falou, Paula, Deus, Ele não deve nada a ninguém, né? Até o filho que você desejava, que você esqueceu, porque você focou no propósito dele, ele te presenteou, né? Porque você desejava. Então eu sei que essas mulheres desejam uma resposta do Senhor, já vão ter que estar assistindo esse podcast, mas eu queria, né, que você falasse de forma intencional, se você também quiser orar por elas, né, por mulheres que vão assistir, para que também sejam abençoadas em nome de Jesus. Aí você pode olhar para essa câmera, né? Sim, meu Deus. Amém, assim, antes de falar, Paula, a honra é minha de estar aqui, de poder contribuir, né, de alguma forma, e assim, de ver a mulher que você está se tornando, né, no Senhor. Eu acompanho você nas redes sociais, vejo o seu crescimento, né, o seu foco, o seu coração sempre ali voltado em agradar ao Senhor. Então, que a recompensa da honra venha sobre a sua vida. Viu? Como eu te falei, no Senhor não é vão, né, nosso trabalho. Então, a recompensa vem dele, graças a Deus por isso, porque a recompensa dele é eterna. E nós estamos juntando tesouros para a eternidade, viu? E eu queria falar para você, mulher,
você que está nos assistindo, que vai ver esse podcast. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você está achando que o momento que você está vivendo, que a dor que você está passando, é porque o seu pai ele não te ama. É porque você não é amada, é porque você está esquecida, é porque o Senhor não tem visto a sua luta, aquilo que você tem orado. O Senhor, Ele ouve suas orações, sim. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua dor. Eu lembro falando da Bíblia, quando Jesus ele chega ali para Maria, ele fala assim, ó, se crer, você vai ver a glória de Deus no momento de luto. E Maria e Marta, elas eram amigas íntimas de Jesus. Então, até as amigas íntimas de Jesus, elas passam por um momento de dor, ela passa por um momento de luto, ela passa por um momento de perda. E o que o Senhor está fazendo isso? Ele está gerando algo dentro de nós. Se eu estou aqui falando do meu testemunho, doeu para gerar esse testemunho. Então dói para o Senhor gerar um propósito, para o Senhor gerar um testemunho em nossas vidas, mas eu quero te dizer, suporta o processo. Suporta o processo, não abra mão, não pegue atalhos, não pense que você está esquecida, o Senhor ele está com você. Jesus chorou quando ele falou com Maria, Jesus chorou, ele se compadeceu. Então ele se compadece da sua dor, ele não é um Deus tirano que se agrada com a nossa dor, não. Mas Ele é um Deus que usa a nossa dor para nos aperfeiçoar, para ser edificado em nós. Então, Cristo está sendo edificado em você. Então, eu oro para que o Senhor te dê resistência, perseverança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você entenda quem você é no Senhor, que você é uma filha amada, que o Senhor ama o seu casamento, Ele ama a sua família, Ele ama os seus filhos. Uma vez Ele falou para mim, Ele falou, Camila, você acredita que eu amo seus filhos mais do que você ama? E eu falei, eu acredito, meu Pai. Porque às vezes a gente está segurando algo nas nossas mãos e a gente acha que a gente está cuidando mais do que o Senhor pode cuidar. Verdade. E Ele cuida. Ele ama os seus filhos mais do que você. Ele ama o seu marido mais do que você. Ele ama a sua família. E Ele tem projetos que você nem imagina. Amém. Que você nem imagina. Eu nunca imaginava 15, 16 anos atrás, de estar aqui numa mesa falando do que o Senhor fez no meu casamento. De estar falando que o Senhor, Ele usa meu casamento, Ele usa minha família para curar famílias, para curar pessoas. Quem era eu? Uma mulher improvável, de um lar improvável, sem pai, sem mãe, sem perspectiva, sem sonho. Então o Senhor, ele não precisa de uma pessoa que nasceu num lugar perfeito, que está na circunstância perfeita. Ele precisa de uma pessoa com o coração aberto para Ele. Amém. E que você abra o seu coração e que o Senhor abra o seu entendimento para perceber o que o Senhor está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelas suas filhas nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, com um óleo de alegria. Amém, em nome de Jesus, que o Senhor renove a esperança, meu Deus, a força, meu Pai, em nome de Jesus. Que toda mulher, meu Deus, que está usando as estratégias humanas, meu Pai, que elas usem, meu Deus, as estratégias espirituais. Em nome de Jesus, eu oro por armas espirituais na vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus, meu Deus. Discernimento, sabedoria, meu Pai, louvor, gratidão, meu Pai, em nome de Jesus. Que a gente, meu Deus, ligue na terra ao céu, meu Deus, aquilo que é concordável com a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. E que toda depressão seja desligada agora em nome de Jesus. Todo divórcio, toda ansiedade, meu Pai, toda prostituição, adultério, meu Pai, rebeldia, meu Deus, em nome de Jesus, toda frieza espiritual, meu Pai, seja desligada agora em nome de Jesus, toda esterilidade, meu Deus, física e espiritual, meu Deus, seja desligada agora em nome de Jesus. Que a Tua vida, que a Tua zoe, meu Deus, venha sobre esses lares agora em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, um novo tempo do Senhor. Amém. Eu profetizo, meu Deus, um tempo, meu Pai, de cumprimento das promessas. Que elas se recordem das promessas, meu Deus, que o Senhor tem na vida de cada uma, meu Pai, em nome de Jesus. E que a Tua glória, meu Deus, seja manifesta. Assim como o Senhor falou para Maria, se creres, verás a glória de Deus. Que a Tua glória seja vista, meu Pai, em cada um desses lares, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Muito bom, muito, muito, muito bom. E eu creio, né, que quem vai assistir esse podcast vão ser alcançados, Camila, pela sua vida. Eu vou deixar o seu Instagram aqui, né, para que pessoas que passaram por essa situação, muitas vezes elas querem conversar com alguém, né, eu não sei se você vai estar disponível para responder esses recados, mas a gente vai deixar o seu Instagram. Sim.
E também mudando de assunto, vamos também falar, você é proprietária da Chicletinho, né? Sim, Chicletinho. Trabalha com roupas de infantis, né? Então entre no Instagram de Camila, vocês vão ser abençoados pela vida dela, pela família dela, pela casa dela, pelo ministério que ela faz parte. Amém. E gratidão a você, né, que ficou até aqui. Gratidão primeiro a você, Camila, por ter vindo, meu muito obrigada. E gratidão a você que assistiu até aqui, né? Eu creio que vocês serão abençoados, em nome de Jesus. Aí você pode se despedir do pessoal de casa e até o próximo, né? Quem sabe que Deus tem planejado, né? Você tem, assim, autonomia para falar de tantas coisas, filhos, família, casamento. Então, a gente pode se encontrar outras vezes. Eu amei o podcast, foi maravilhoso, foi tranquilo, foi leve, foi rápido, deu tudo certo. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém. Gratidão a todos, que vocês sejam edificados através dessa palavra. Não por mim, volto mais uma vez a falar, não por mim, mas por Deus em mim, por Deus nas nossas vidas, né? E creia que Ele pode fazer com você muito, muito além do que você imagina. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Até o próximo.